Nós estávamos no Rio comentando os assuntos do dia com o Molica e agora embarcamos na ponte aérea que nos traz até São Paulo para conversar com o Ricardo Baronovski. Tudo bem, Ricardo? Bom dia, hein? Bom dia, Rafael Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham. Vamos em frente, então, com os nossos assuntos desta quarta-feira, 5 de janeiro, dia em que nós devemos conhecer de que forma e em que prazo o Ministério da Saúde pretende imunizar as crianças que têm entre 5 e 11 anos contra a Covid. O processo de consulta à sociedade terminou com a audiência pública feita ontem e terminou com um resultado diferente daquilo que tinha sido proposto inicialmente pelo Ministério da Saúde. Os ouvidos, os consultados, majoritariamente são contra a exigência de prescrição médica para vacinação contra a Covid nas crianças. Segundo o Ministério da Saúde, Baronovski, foram quase 100 mil contribuições. A pasta anunciou as informações todas nessa audiência pública feita ontem. Nós acompanhamos alguns trechos aqui na CNN. A Anvisa não participou da audiência, embora tivesse sido convidada, divulgou uma nota dizendo que já tinha se manifestado tecnicamente sobre o assunto, já tinha ouvido sociedades médicas envolvidas na vacinação e lá no dia 16 de dezembro já tinha dado o ok dela para a utilização da vacina da Pfizer, com dose específica, vacina específica, em embalagem específica para essa faixa etária. Ricardo, queria que você falasse um pouquinho sobre todo esse processo de consulta à sociedade, inédito até então na campanha de vacinação contra a Covid-19 e sobre o resultado da consulta pública. Já que a moda da vez é a consulta pública, eu me pergunto, o que justificou esta consulta pública? Foi pluralização de ideias? Foi contraditório? Foi ouvir a população? Por que não, Rafael Colombo, uma consulta pública para o fundão eleitoral? Já pensou se a população fosse ouvida para saber se esses 6 bilhões de reais seriam necessários ao financiamento de campanhas, de partidos políticos? Olha, onde há os mesmos fatos, há o mesmo direito. Se houve consulta pública para vacinação, por que não ocorrer consulta pública também para o fundão eleitoral? Agora, pelo que eu assisti ontem, havia algum receio de que a ideologia contaminasse esse tipo de debate, já que é um debate técnico, não é um debate fático ou de conspiração. Só que o debate foi muito elevado, houve um contraditório substancial muito relevante. Tanto os médicos que ali que se comportam a favor da vacinação, quanto os contrários, fizeram um debate em alto nível, longe das conspirações e sempre à luz da medicina. Então também vi com bons olhos, a despeito de não terem 24 mil contribuições, e sim 100 mil contribuições. Muitas teorias da conspiração obviamente chegaram lá, mas eles refinaram e o debate foi bastante elevado. O debate que ali ocorreu nem foi muito em razão da obrigatoriedade ou não da vacina, e sim da responsabilização. Esse foi um tema bastante interessante e a maioria venceu pela não prescrição médica para que haja vacinação, dando autonomia aos entes. Isso é muito importante porque se alinha ao que o STF já entendeu sobre as vacinas e principalmente do custo-benefício da vacina. Esse era o debate e se entendeu pela maioria, que o custo-benefício da vacina é mais favorável, ou seja, vacinar traz mais benefícios do que não vacinar. Então esta foi a tônica da discussão. Mas já que há esta polêmica de consulta e é um relevante instrumento de participação social, aproveito aí a moda da vez e lanço a campanha, por que não, uma consulta para o fundão eleitoral. Baronovski, o governo de São Paulo, o governador, aliás, João Dória, publicou um decreto ontem no Diário Oficial dizendo que é obrigatório para todos os funcionários públicos do Estado que apresentem um comprovante de vacinação completa contra a Covid-19. São cerca de 570 mil funcionários na ativa em diversos órgãos da administração estadual paulista. Bom, de acordo com esse decreto, o comprovante só vai ser dispensado no caso de um profissional apresentar um atestado médico que justifique a não aplicação da vacina, ou seja, dizendo que ele tem ali alguma contraindicação para tomar essa vacina. O Estado pode
exigir a apresentação desse comprovante para volta ao trabalho presencial? Pode impedir que volte quem não apresentar nem o comprovante, nem a justificativa da contraindicação? Até onde o Estado pode ir nessa, Ricardo? Falávamos semana passada sobre o princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer algo ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. E o que apontávamos no âmbito federal? A insegurança jurídica de não se ter uma lei regulamentando o tema. E muita gente trouxe aqui nos comentários dizendo, mas o STF, ele já entendeu pela obrigatoriedade da vacina. Concordo, isso desde abril de 2020. Há quase 2 anos, o STF já entendeu pela obrigatoriedade da vacina. Mas o que falta é uma lei regulamentando as penalidades. Aquele que não se vacina está sujeito a quais sanções? Chamadas sanções políticas ou sanções indiretas. Eu estou com esse decreto na mão, sempre dessa intenção de trazer os fatos. É o decreto 66421. Ele foi editado 3 de janeiro, publicado em 4 de janeiro de 2022. Ele é muito sucinto e ele vem cumprir a legalidade. Ele diz o seguinte: no prazo de 5 dias... os servidores e empregados públicos estaduais de São Paulo, eles devem emitir ao setor de recursos humanos, então se você for servidor, você tem esta obrigatoriedade, a cópia do comprovante da vacinação ou atestado médico, que evidencia uma contraindicação, porventura. Então ele olhou até essa circunstância de porventura alguém que não possa se vacinar. Ora, o que ele fez aqui é atender o princípio da legalidade. Rafael Colombo, não há mais controvérsia. Se há uma lei determinando cumprimento da lei, nós vivemos no Estado de Direito. E acabou. Quer questionar a lei? Se questione por meio de ações do controle concentrado. Agora, descumprir a lei, aí é desobediência civil e a lei não permite isso. Então, veja, São Paulo sai na frente e edita uma lei determinando o passaporte para os funcionários. Agora, o que falta nos outros entes, outros estados, municípios e no âmbito federal? Uma lei que trate dos mesmos temas. Vou fazer uma analogia e encerro aqui. Por exemplo, o Código Eleitoral, ele determina a obrigatoriedade do voto. Se o sujeito não vota ou não justifica, ele está sujeito a sanções. Por exemplo, inscrever-se em concurso ou provas, receber vencimento se for servidor ou empregado público, participar de concorrência pública, obter empréstimo. As sanções estão discriminadas em lei. Enquanto não houver lei nos outros entes, não será possível cobrar este passaporte, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Muito bem. Vamos para um outro assunto importante agora, Ricardo, porque o prefeito do Rio, Eduardo Paes, confirmou ontem que não haverá carnaval de rua no Rio. Aliás, 8 capitais já tomaram essa mesma decisão, né? O prefeito do Rio se reuniu ontem com o pessoal dos blocos, né? O representante ou os representantes da Associação Independente dos Blocos, e a prefeitura disse a eles que os testes positivos estão aumentando muito no Rio de Janeiro, subiram de 0,7% para 9,6% num prazo muito curto. É precipitada essa decisão? É justa a decisão, correta a decisão? Como é que você avalia essa história, Ricardo? Alguns dados aqui que surgiram nesta semana. Estados Unidos com recorde de infecção, mais de 1 milhão de infectados. Países da Europa com alta taxa de congestionamento hospitalar. Dado objetivo, faltam testes de Covid nas farmácias. Aliás, nem com agendamento mais se consegue. Quarto dado que a gente pode trazer, uma nova variante surgindo na França, a tal da IHU, né? Uma nova variante. Brasil silenciosamente vem tendo um acréscimo de contaminados, tanto em relação à influenza quanto em relação à Covid pela Omicron. Mas aumento em 10 vezes da taxa do congestionamento nos hospitais cariocas. Ora, com todos esses dados, me parece muito arriscado fazer carnaval. Ainda que seja uma festividade, eu reconheço isso, que gere milhares de empregos diretos e indiretos. O comércio macro em sentido amplo é aquele que ocorre de março, depois do carnaval, até dezembro. E quem vai pagar a conta são os outros comerciantes que não os sazonais. O trabalhador não aguenta mais, suspensão dos contratos de trabalho, redução de benefícios, perda dos seus postos de trabalho, 1 a cada 3 empresas fechadas. Parece-me, então, uma decisão prudente, como disse bem aí o prefeito. Ele anuncia, olha, não tem como fiscalizar os blocos de rua, como é que eu vou exigir carteira de vacinação? Quando eu tenho uma situação hard case, uma situação difícil do direito constitucional entre a liberdade
E a saúde pública, o que ele priorizou? Pesou mais a saúde pública. Aliás, como diria Chesterton, um país que gasta muito tempo se divertindo não se divertirá por muito tempo. A decisão é prudente, atende à precaução e prestigia a saúde pública. Estou com esta decisão. Ricardo Baronovski, ao vivo aqui no Liberdade de Opinião. Ricardo, bom dia e até a próxima, hein? Um excelente dia, Rafael, e a todos. Lembro sempre que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.